R-Lens Produtora. Olá, seja bem-vindo a mais um Testemunho do Crente Podcast. Hoje vamos receber um casal que veio de Piracicaba. Eles veio contar o seu testemunho aqui hoje no Crente Podcast. Mas antes, a nossa pastora, que se chama Vanessa, ela vai dar uma palhinha aqui para você aí que está aí assistindo, do testemunho dela. Olá, é grande alegria e honra de estar aqui contando um pouco para vocês da minha história, do nosso testemunho de vida, né? Onde passamos por uma tragédia do nosso casamento, onde houve um adultério, mas houve restauração. E eu tinha uma ausência muito grande de paternidade, onde eu perdi meu pai com 5 anos de idade. E essa dependência emocional eu peguei no meu marido, aonde eu via ele como pai. Olá, Pai do Senhor, seja muito bem-vindo, você que está aí assistindo do outro lado. Eu não sei onde você está, se está aí na sala, se está no seu trabalho, mas que o Senhor te abençoe e que esse testemunho venha tocar e falar muito ao teu coração. Hoje estamos com um casal, pastora e pastor. A pastora é a Vanessa e o pastor, o esposo dela, se chama Aldo. Vieram da cidade de Piracicaba e eles são pastores de uma igreja chamada Missão Apostólica Souzo. Isso. E eles estão aqui para contar o seu testemunho, falar da sua história, né? E eu creio que vai ser... que Deus, através dessa história, Deus venha alcançar muitos casais que precisam, né, precisam saber o que Deus fez, o milagre que Deus fez na vida desse casal. E eles estão aqui hoje, glória a Deus. Glória a Deus. Amém, seja Amém. Muito bem-vindo, pastora Vanessa, pastor Aldo, isso, né? Isso. Aldo. E que hoje vai ser uma bênção. Tenho Glória a Deus. Amém, eu creio. E hoje vamos fazer diferente, né? Casal. Pois é. É casal, sua história, né? Da sua vida, né? Comecinho da sua infância também. Sim. Vamos saber aqui no seu casamento. Nossa, é uma honra. Glória a Deus. E vamos começar pela sua infância, né? Certo. Seus pais. Fica à vontade. Irmã Jamile, é uma grande honra para nós estarmos aqui, glória a Deus. né? Nesse ambiente, né? Através dessa entrevista, que eu tenho certeza que, como os outros testemunhos estão fazendo a diferença, impactando, Sim. entrando nos lares, na vida e no coração através de Cristo, eu tenho certeza que esse testemunho, né, amor, não vai ser diferente. E vamos lá então, né? Bom, eu sou caçula de 4 irmãos, onde o meu pai faleceu com 5 anos o meu pai faleceu aos 37 anos. Nossa, e minha mãe tinha 34 anos. E tinha 33 anos de idade. E hoje eu tenho 34 anos, eu fico imaginando o que ela passou. Né? Sendo viúva naquela época. Muito nova. Muito nova. E eu tinha 5 anos de idade. E a psicologia diz que nessa idade as lembranças são vagas. É como se fosse um balão de gás hélio no ar, solto no ar. E eu tenho vagas lembranças sobre a morte do meu pai. Eu lembro que ele era muito amoroso, ele era um ótimo pai. E ele já estava doente, debilitado, doente. E eu lembro que nós morávamos, eu e minha mãe e meus 4 irmãos, nós morávamos em São Paulo, na época. E lá é muito conhecido como ladeira. Não sei se você ouviu falar, mas é descidas, subidas, sim, né? Sim, sim. E eu lembro que estava no auge do patins. E os meus irmãos tudo lá fora, brincando na ladeira de patins.
E eu estava lá, aquela criança agitada, 5 anos de idade, querendo brincar também. E eu lembro que meu pai tinha tomado banho e foi se deitar. E ele estava sem camisa e ele estava com uma calça de sarja escura. E eu amava deitar no peitoral aqui dele, fazendo cafuné aqui nele. E eu tinha a mania de segurar a orelha. E minha mãe me chamou. Vanessinha, vai lá, deita um pouco com seu pai. Só que criança, né, queria brincar. Eu não imaginava, não tinha maturidade que algo ruim poderia acontecer. Que aquele ambiente que eu estava acostumada em ficar, que era no colo dele, seria o último momento. Ai, meu Deus. E minha mãe já estava esperando por isso. E eu fui rapidamente lá, deitei no colo dele lá, e ele estava dormindo. E eu lembro do cheiro. Até hoje, se eu sentir esse cheiro, a minha memória recorda. Sabe aquele cheiro quando a pessoa vai tomar banho Sim. e sai com aquele cheiro de sabonete? Pois bem, é aquele cheiro que me remete à memória dessa cena. E eu lembro que eu deitei um pouquinho no colo dele e senti aquele cheiro e logo, rapidamente, escapei e fui brincar. Depois de alguns dias se passou, meu pai faleceu. É vários nomes científicos que tá no atestado de óbito, mas foi tumor na cabeça. E eu lembro que eu não entendia muito bem o que estava acontecendo. Sim, você era criança. 5 anos, mas eu entendia que ali eu já não ia ter mais meu pai. E aonde a nossa jornada começou a mudar, a jornada da minha mãe. Mudamos para Piracicaba, interior de São Paulo. E ali a gente foi crescendo, foi desenvolvendo. E minha mãe sempre trabalhando em 2, em 3 serviços. Minha mãe já chegou a trabalhar em serviços onde ela teve que se vestir de homem, por serviços braçais, onde só contratava a figura masculina por ser serviços pesados, insalubres. Então, eu lembro de dados momentos, eu indo para a escola com os meus irmãos e minha mãe voltando do trabalho. Às vezes, ela fazia 12 horas, sem parar. E minha mãe foi acometida com várias enfermidades, uma delas foi emocional, depressão. Tomava medicamentos faixa preta, tinha o vício do cigarro. Até então, ela não tinha entregado a sua vida para Jesus. E fora o luto também. Fora o luto que ela estava passando. Isso. E a nossa vida foi assim. Só que eu era caçula, os meus irmãos já estavam adolescentes. E quando nós estávamos em Piracicaba, eu acho que em torno de uns 10 anos de idade, minha mãe se entrega para Jesus. E eu lembro que ela fez uma oração, que ela era viciada no cigarro, tinha um vício de cigarro. E ela fez uma oração para Deus, que ela não queria mais continuar fumando. Sim. Foi quando ela sentiu nojo do cigarro no próximo que ela acendeu. Nunca mais minha mãe pôs um cigarro na boca. Graças a Deus. E ela foi liberta. E eu lembro que a igreja, né, que eu me converti era da rua de casa. E eu ia todos os cultos, ficava com um círculo de oração. Eu era criança, mas eu sempre estava envolvido no grupo de oração. E eu lembro que nessas indas para a igreja, um dia uma missionária, eu pedi oração para ela no final do culto, ela orou por mim. E ali eu já tinha 12 anos, eu fui batizada, eu passei pelas águas e depois fui batizada pelo Espírito Santo em seguida, então eu era muito fervorosa, né? Sim. Era 12 anos, mas muito fervorosa na igreja. E eu pedi oração para essa missionária e ela falou assim, olha, eu estou vendo um rapaz branco e ela falou assim, eu só não estou vendo mais nada, eu só estou vendo que ele está vestido com uma camisa social até aqui. E ele é um servo de Deus e esse vai ser o seu futuro marido. E eu desci naquela expectativa, como será o meu marido? Uma coisa eu tinha certeza, ele ia ser um homem de Deus. E eu comecei a imaginar a estatura, no jeito que eu queria, o jeito que eu sonhei, então eu acho que eu endelezei ele na fé. E hoje eu casei com o homem que eu sonhei. Graças a Deus, glória a Deus. E realmente a estatura, da forma que eu Sim. imaginei naquele dia, foi a forma que eu me casei. Só que uma transição de 12 anos, 13 anos, aí eu comecei a estar com 15 anos já nessa época, e houve transição de pastores na igreja, transição, e já estavam entrando na adolescência, mais na adolescência ainda. E eu comecei a namorar um rapaz. Só que esse rapaz,
não fazia parte da mesma cultura que eu vivia, Da religiosa. mesma religião, Sim, sim. ele era católico. Sim. E ele era católico praticante mesmo. Era uma família conceituada de Piracicaba, conservadora. E ele era 3 anos mais velho que eu. Minha mãe liberou o namoro. Só que eu queria levar ele para minha igreja. Sim. Só que daí nós fizemos um combinado. Eu falei assim, um final de semana eu levo, você vai comigo e outro final de semana eu vou com você. Adivinha? Você acha que esse combinado deu certo? Não deu certo. Não, né? Eu acabei acompanhando ele. Só que estava um peixe fora d'água, mas eu acompanhava ele. Totalmente diferente. Totalmente né? diferente, sempre respeitando. Sim. Só que esse namoro, irmã Jamile, era um namoro muito abusivo em palavras, aonde ele falava palavras, sabe, que me desprezava, que me humilhava, e eu revidava. Eu também falava palavras muito aversivas para ele, e ele falava para mim. Foi quando ia fazer 3 anos esse namoro. E sabe aquele... quando você habita, quando você entra no Santos dos Santos, não tem outro lugar para se Sim. viver? Que nem diz a música Sim. lá? Pois bem, e eu sentia aquela vontade, era o Espírito Santo dentro de mim, vontade de voltar para casa, vontade de voltar, né, nos caminhos do Senhor de volta. E eu decidi, com ele ou sem ele, que eu ia voltar para os caminhos do Senhor. E o namoro já não estava dando certo, e é onde a gente terminou. Ele sofreu muito, ficou em depressão. Quantos anos vocês tinham junto? Eu tinha 16 anos quando eu comecei a namorar, e o término foi entre 18 anos. Sim. Então, ia se fazer 3 anos. Isso mesmo. E daí, nós fomos lá, terminamos, foi aquele término, né? Sofrido, né? Só que nessa transição foi aonde, de igreja, tal, querendo trazer ele para minha igreja, foi quando eu fui lá, parei e acabei saindo dos caminhos do Senhor. Então, fico até, né, um alerta para quem está nos ouvindo, né, nessa entrevista aqui. Sim. Não tome decisões sem consultar a Deus, sem consultar o Espírito Santo, né? Porque sempre vai dar errado. Sempre Deus vai ter que direcionar a sua rota, assim como direcionou a minha. Esses jovens que ficam naquela ansiedade de namorar, né? E acaba fazendo má escolhas. E acaba saindo dos caminhos do Senhor. E foi quando o meu cunhado, que é casado com a minha irmã, era amigo em comum do meu marido. E eu lembro que foi amor à primeira vista. Quando eu vi ele, ele me viu. Nossa, o meu coração acelerou. Eita. E o dele também. Só que até então, eu acabei de terminar um namoro, eu não queria entrar em outro relacionamento recente. Foi quando passou alguns meses, a gente se aproximou. Nós se aproximamos e ele estava firme na igreja. Só que não era a mesma igreja que eu frequentava lá atrás. Era uma igreja diferente daquela que eu frequentava, cristã evangélica. E foi quando nós começamos a namorar e eu comecei a ir com ele na igreja que ele já frequentava. E ali começou a minha mudança de vida. E ali, eu imatura, essa idade eu já tinha 18 anos, estava ingressando na faculdade de marketing. E tudo que eu comecei, e tudo que eu passava com o antigo namoro foi completamente diferente com esse. Por quê? Ele me mimava. Ele não deixava eu andar mais de a pé. Ele começou a dar presentes para mim, coisas que cuidar de você, né? Bem a cuidar ser de cuidada mim. mesmo. Só né? que aí eu criei dentro de mim um sistema do quê? De um cuidar de pai. Que eu nunca tive, porque a morte, né? Na realidade, não foi a morte, né? Foi a permissão do Senhor. Tirou isso, né? Sim. Que meu pai faleceu. E foi aí que eu comecei a me apegar muito, na época, o meu namorado, que é atual marido, Aldo. E eu criei uma dependência muito grande emocional nele. Uma dependência, assim, de pai mesmo. E aonde aquilo que o meu antigo namorado nunca fez, ele começou a fazer para mim.
Nossa, é extraordinário. Fez eu me apaixonar cada vez mais por ele. 1 ano de namoro, a gente noivou. O ano de noivado, casamos em 2010. Foi o casamento dos sonhos. Foi um casamento... Tudo certinho. Tudo certinho. Um casamento perfeito. Lua de mel, buffet. Foi aquilo dos sonhos mesmo. Nós adquirimos nosso primeiro apartamento. Ai, que e bênção. a gente estava cheio de sonhos. E ele já trabalhava na igreja. E eu acompanhava ele, mas muito imatura. Por exemplo, eu não tinha relacionamento com Deus. Eu não sabia o que era ter um secreto com Deus. Eu não via Deus como meu pai. Eu via o meu marido como meu pai. Então, ele ia orar, eu ia junto. Ele ia no quarto, eu ia junto. Tudo onde ele ia, eu estava junto. Né? Sim. E a palavra do Senhor diz que o Senhor tem zelo por nós. Sim. E acho que ele não estava, tenho certeza que o Senhor não estava se agradando disso. E eu estava colocando ele em primeiro lugar de tudo. Foi quando essa dependência foi criando mais expectativa em mim, em relação a ele. Ele nunca prometeu nada, mas eu criei essa expectativa. Sim. E ele era super carinhoso, tal. E ele estava trabalhando... Aí, em 2000... eu fiquei grávida da nossa primeira filha. Nossa, foi aquela alegria. Grávida, agora a nossa família estava completa e abençoada. Nós sonhamos, tudo que nós sonhamos aconteceu. Veio em 2013 a nossa Larissa, a nossa alegria, a nossa primogênita. Só que antes nós estávamos trabalhando juntos. Ele trabalha como corretor de imóveis e eu comecei a trabalhar junto com ele. Sim. Acompanhar ele. E começamos a criar mais vínculos ainda, trabalhando juntos. E quando eu tive a minha primeira filha em 2013, eu já estava no resguardo, fiquei em casa. Eu lembro que ele recebeu uma proposta de trabalho para ele trabalhar em outro plantão de venda, porque aonde ele estava não tinha mais produto da incorporadora para vender, só remanescentes. Então, ele falou comigo e eu falei assim, nossa, agora vai, aceita essa proposta, porque não tem mais produto para vender. E qual era a proposta? A proposta para ele trabalhar em outro incorporador, em outro empreendimento, onde tinha mais produtos imóveis para vender. Em outro local. Em outro local. Em outro plantão de venda. Só que eu não consultei a Deus, Jamile. E nem ele consultou. Então, a gente fez aquilo que a gente estava enxergando, aquilo que a gente achava que era bom. Sim. E a gente tomou mal decisão, porque o Senhor conhece o nosso futuro, Ele conhece o nosso presente. E por isso eu falo para vocês que, mais uma vez eu friso, não tome decisões sem antes consultar a Deus e o Espírito Santo. Orem, peçam confirmação, peçam direção a Deus, que Ele vai encaminhar você no lugar, um lugar perfeito para você estar. Amém. Sim. Glória a Deus. E ele começou a trabalhar nesse plantão de vendas. E no começo estava tudo perfeito, tudo maravilhoso. Ele vinha almoçar e a gente sempre trabalhando na obra, mas ainda não tive um encontro com Deus. Ainda não tinha sido curada dessa paternidade em Deus. Sim. Recebido, né, de fato, essa paternidade. Foi quando eu comecei a ver a diferença nele. Ele não vinha mais almoçar, não tinha mais folga. Mas até então eu não desconfiava, porque ele não era meu marido, ele era o meu pai. Então eu não desconfiava. E ele já estava diferente. Minha irmã se casou e foi morar na Itália, junto com meu cunhado. E o meu cunhado, em 2013 mesmo, meu cunhado mandou uma proposta. E falou assim, se ele não queria trabalhar com ele lá. Nós consultamos, né, nossos líderes espirituais da época, aconselhou a gente aí, e a gente, nossa, vamos. Estava tudo certo para nós irmos para a Itália. Sim. E o plano foi, ele iria primeiro, ele ia organizar tudo, organizar a casa, e depois ele ia mandar a passagem para mim ir com a nossa bebê. Nossa bebê já tinha 6 meses de vida. E ele foi. E eu, nesse meio tempo, vendi todas as minhas coisas que eu tinha no apartamento, só não desfiz as coisas da bebê e levei para casa da minha mãe. E alugamos nosso apartamento
E eu embarquei para João Pessoa, na Paraíba, onde a minha mãe estava. Ô, terrinha João boa! Pessoa. Aonde a minha mãe estava, na casa da sua tia, da sua mãe. E eu queria se despedir, muitos anos que eu não fui lá. E a gente foi. E eu fui lá ficar essa temporada lá em João Pessoa, enquanto ele embarcou para a Itália. Se organizasse lá Se para organizar depois, lá. em seguida, você ir com a sua bebê. Né? Isso. Aí, chegou lá, fiquei 45 dias. Lá na Lá casa em da João sua Pessoa. mãe. Isso. E ele na Itália. Na época, eu não tinha celular com Android. Era só quando tinha Android que você tinha WhatsApp. Sim. Estava no auge do WhatsApp. E eu lembro que era muito difícil se comunicar. Só se comunicava com ele quando ele ligava. Passou uma semana, ele começou a falar assim, eu não gostei daqui, aqui não é pra mim, você não vai gostar, eu vou voltar. Ele passou 40 dias lá, mais ou menos? 45. Eu tenho que dias. ser 50 dias. 50 dias. Nossa. E eu lembro que tudo que eu fazia, eu lembrava dele lá. Tava sem graça sem ele aonde eu estava. Só que ele cada vez mais distante de mim, não falava mais que me amava. E eu comecei a ter cenas de ciúmes. Porque eu comecei a olhar nas redes sociais e vi uma amiga, que era do plantão de venda, onde eu conhecia também. E essa menina sempre mandando mensagem, mas não tinha nada demais na mensagem. Mas eu comecei a ficar cismada com essa moça. E comecei, tipo assim, brava. Não quero mais você com amizade com essa moça, tal, tal. E ele discutia comigo no telefone, frio. Retornei para Piracicaba e ele retornou da Itália. Chegamos, ele estava completamente diferente. Fisionomia diferente. Modelo de cabelo, mania do como ele usava o cabelo. Aparência dele, ele veio diferente. A aparência estava completamente diferente. E ali, ele não me procurava mais pra gente, né, ter o nosso momento de casal juntos. Sim. E eu comecei a sofrer. E eu comecei, algo tá estranho. Mas eu fuçava o celular e nada. Foi aonde que eu pegava o olhinho ungido. Pegava e orava. E orava pelas cuecas dele. Pelas roupas íntimas dele. E nada acontecia. Cada vez mais ele ia distanciando de mim. E eu já cheguei a perguntar para ele na época, o que está acontecendo? Né, Você conversava com ele? Conversava, mas sempre a resposta dele às vezes ele chorava, e às vezes ele falava assim, não é nada. Ele mas chorava? Chorava, e dava a entender o que ele queria se separar, mas ele não conseguia sair de casa. Ele não conseguia sair. E a vida financeira, caos, daquele jeito. Porque ele não tinha mais cabeça para trabalhar, porque a pessoa que ele se envolveu estava no mesmo ambiente de trabalho, então eles se viam todo dia. Então a cabeça dele não era mais trabalhar, né? Era se encontrar com a moça. Mas até então eu não sabia de nada. E eu comecei a ter um relacionamento com Deus, sabe? Eu comecei a ir, uma vez eu estava se trocando, indo para a igreja perto da casa da minha mãe, e ele perguntou, onde você vai? E eu falei assim, eu vou na casa do meu amigo. Ele falou, que amigo? Eu falei, Jesus. E eu comecei a ir e pedindo uma resposta e nada. Foi quando... Aí ele vai falar a parte dele. Sim. Foi quando o Espírito Santo... Eu comecei a pedir para o Espírito Santo. Não me deixe enganada. O que está acontecendo? Eu lembro que quando eu ligava para ele, em dados momentos, dava caixa postal. Eu sentia uma angústia muito grande. E eu me ajoelhava ali, da minha imaturidade, né? E não tinha discernimento nenhum espiritual. Me ajoelhava e falava assim, guarda ele. Guarda onde ele estiver agora, livra ele de todo acidente. Sabe, imaginando que fosse algo... Você não tinha noção dele estava. Noção nenhuma. Meu Deus. Foi quando, em 2014, em setembro, eu lembro que o irmão dele montou uma imobiliária em Hortolândia e ele foi trabalhar com o irmão dele. E eu fui junto.
colocamos a nossa filha na creche, ela já tinha 1 aninho. Sim. E a gente ia e vinha de moto, de Piracicaba a Hortolândia. Chegamos um dia e eu lembro na moto, na estrada, andando, eu falei assim, com Deus, orando. Hoje, esse inimigo das nossas almas sai do casamento da igreja. E mal eu sabia que o inimigo estava no meu casamento. Meu Deus. E cheguei lá, fui pro banheiro e tinha uma menina chorando, aconselhei ela e o meu casamento, um caos. E minha cunhada saiu do escritório, que é casada com o irmão dele, veio conversar comigo. E ela já sabia, porque Ela já sabia que porque estava dias acontecendo. antes- É porque, na verdade, Sim, aí entra o áudio. a gente fala assim, Sim. assim, junto, né? Sim. Primeiramente, hoje a gente tem total liberdade de falar sobre isso, porque a gente é curado, né? Já foi curado sobre isso. Hoje Graças é um a testemunho Deus, graças para a nossas Deus. vidas, então a gente usa isso para poder abençoar pessoas. Sim. Então hoje não temos barreira, né? Para a gente poder Nenhuma. conversar sobre o que aconteceu no nosso casamento, porque hoje realmente é um testemunho. Mas vamos lá, voltando um pouquinho sobre o que a Vanessa estava falando. O início, né? Ela falou assim que eu fui para outro lugar para trabalhar em outro lugar, e realmente fica até um alerta, né, para as pessoas hoje. O âmbito da amizade. A gente tem o costume de falar hoje, a gente aconselha casais e fala assim, que o homem não tem amizade com mulher. Não. Não existe. Fala assim, tem uma amizade. Pode ser conhece, você conversa, sim. né? Mas amizade não tem. Não. Só que na época que aconteceu, a gente não tinha maturidade. E aí começou uma amizade. E nessa amizade começou a ter uma liberdade. Aí você fala, nem homem nem mulher. Nem homem, nem mulher. né? Ambas as Exatamente. partes. Exatamente. os dois, Não isso. existe, né? Fala assim, amigo hoje é o esposo ou a esposa. Isso. E aí começou uma liberdade na Sim. amizade, foi uma liberdade. E automaticamente isso foi crescendo e aconteceu esse acidente. Né? Eu falo hoje que foi como um acidente. Eu nunca fui uma pessoa assim, mesmo quando não estava em igreja, mulherengo, bagunceiro, nunca fui. Sempre fui uma pessoa muito intolerante até em relação à traição. Eu nunca aceitei, não é isso? Tipo assim, nunca... Sempre achou Nunca. Eu errado. achei errado né? demais, Sim. tipo assim, é intolerante mesmo, assim, não existe, não tem como. Só que acabou acontecendo no nosso casamento, devido pelo fato da gente ter a liberdade que foi dado num relacionamento e foi crescendo. E é interessante falar uma coisa que aconteceu, que eu lembro bem no comecinho, que eu cheguei um dia para almoçar, você falou assim, você sonhou, você lembra? Ah, é mesmo. Ela teve um sonho. Ela teve um sonho que eu estava fazendo alguma coisa errada e falou o nome da pessoa, ela nem conhecia. Deus tinha Um dado. sonho? Um sonho, Deus me Deus deu já um tinha dado sonho. sinais para ela. Então, todas as vezes que vai acontecer uma coisa, Deus mostra e Deus dá sinais. Basta nós estarmos sensíveis ao Espírito Santo, às vezes pela imaturidade naquela época, a gente não teve o discernimento. Não tem. Não teve. Ela também não tinha noção. Não, Ela tava... Deu o nome da pessoa. pessoa, falou Você assim, nunca chegou na sua cabeça, nossa, ele tá me traindo. Não pensava. Não pensava? Não pensava. Por conhecer ele, a integridade dele, né? O jeito que ele era, que nem ele falou, nunca teve histórico, né? Mas por que você ungia as cuecas lá, as Não roupa? sei, porque nessa fase eu já estava meio que tentando de tudo. Eu estava meio que desconfiado. Tentando de eu tava tudo. meio- E eu acho que no subconsciente passava, mas eu não queria acreditar. Sim. Assim, levemente passava. Mas como eu não achava nada, eu procurava, não achava nada, eu falei, não, algo está acontecendo. Eu entendia que era algo no espiritual, eu entendia alguma coisa está acontecendo. Então, o que eu fazia? Eu começava a orar. Eu falei assim, eu oro, tipo assim, na intenção de não acontecer. Então, eu Assim, orava na intenção de não sim. acontecer. Mas não Acontecer nada, desconfiava. tá? Isso, Não. entendi. E aí, que aconteceu isso, né? Ela ter sonhado e ter falado o nome aí, só que na época, né, a gente nem teve Sim. essa sensibilidade. E era interessante, de tudo que foi acontecendo, tinha as coisas que ela sonhava à noite, é o que tinha acontecido. E eu sempre negava, porque estava no erro. E aí, eu falo assim hoje, e realmente foi colocada uma escama que eu não conseguia enxergar. Eu sabia que eu estava errado, eu sempre soube que Deus me deu no meu casamento. Sempre soube. Foi Deus que me deu minha esposa. Nunca tive dúvida disso. Só que eu entrei nesse buraco e eu não conseguia sair. E eu queria que realmente, assim, como fosse Deus viesse, pegasse e tirasse. Só que Deus não Sim. faz isso.
Deus não vai descer do céu. Exato, Oi, mas filho, sai, literalmente eu fica queria aqui. que isso acontecesse. Eu orava para que Deus Sim. fizesse isso. Só que não é, e Deus não faz dessa forma. Não. Hoje a gente consegue entender, porque hoje assim eu consigo enxergar como se eu estivesse no outro ângulo. Aquela pessoa daquilo que fez, eu consigo enxergar de fora, como se aquilo fosse uma outra pessoa, porque eu naquela situação fiz muitas coisas que não é de mim, nunca fiz Sim, aquilo. sim. Mas e aí, por fim aconteceu. E eu falo assim, temos que ter a maturidade e sensibilidade, porque Deus mostra, o Espírito Santo mostra pra gente Mostra. do que está acontecendo. E muitas das vezes ela sonhava assim, eu sonhei que você estava em tal lugar, no restaurante, assim, eu tinha tido lá, estava lá. Eu chegava, ela contava assim, e eu mentia. E eu falo assim, E você hoje... não se preocupava? Não, porque ela nunca Não tá- imaginava, eu não né? imaginava. E eu falo assim, ó, Muito hoje eu sou inocente, muito, né? assim, eu falo assim, eu sou muito mais sensível ao Espírito Santo e a tendência a ouvir mais ela, porque às vezes o homem, por muito machismo, não quer ouvir a sua esposa, né? Sim. Mas o nosso pastor hoje, ele fala assim, se você não está sensível ao Espírito Santo, ouve a sua esposa. Porque o Espírito Santo usa ela para poder falar com a gente. Isso. Nosso pastor Mitterrand Alves. Ele fala isso hoje, ele fala assim, se você não está sensível ao Espírito Santo, ouve a sua esposa. E, de fato, hoje, assim, depois de tudo que aconteceu pelas experiências, tudo que Deus mostra para ela, eu dou credibilidade, porque eu sei realmente Isso, que Deus usa ela, e nós temos que ser É sensíveis. esposa, escutar sua esposa, A sua esposa. marido. A percepção, Tem validade. né? Escutar e esposa escutar o marido. É isso aí. Tem validade. Então, tipo assim, foi acontecendo, né, algumas coisas. E aí, eu lembro que a gente entrou agora que estava em Porto Hortolândia. Naquela semana, é uma situação que no caso, eu estava vivendo, que já não estava mais sustentando aquilo, porque é muito difícil você viver duas vidas. É muito difícil. Quem já passou por uma situação dessa, é um peso muito ruim, é muito trabalhoso, sabe assim, você quer sair daquela situação, mas você não consegue, porque é uma cadeia espiritual onde você é preso, que você não consegue sair, você quer arrumar meios para sair. Mas como que você se envolveu nessa história, né? Então, como eu falei assim, em relação à amizade, aí você começa a... Isso, amizade no trabalho, no trabalho. começou por aí. Exato. Convivência, né? Aí você começa uma conversa, vai conversando, vai dando liberdade. E eu sempre falo, uma palavra, é uma abertura que você dá. Uma palavra errada que você dá, é uma abertura para que você possa estar caindo. E eu lembro que na época eu tentei confessar a tentação. Eu falo assim, quem confessa a tentação não confessa pecado. E eu lembro que naquela situação, antes de repente surgiu alguma coisa no coração em relação a outra pessoa, eu lembro que eu cheguei numa pessoa para poder conversar, mas a pessoa que eu cheguei foi matura. Você foi pedir conselho, Exato. né? Conversar. Fui pedir, só que a pessoa que eu fui pedir, tipo assim, não soube lidar com a situação. Eu não consegui ter aquele apoio. Eu falo assim, de tudo que nós passamos, hoje chegam pessoas pra gente, e aí eu falo assim, infelizmente por ser obreiros, Sim. mas felizmente por para poder chegar a gente, para poder pedir conselho. Numa situação dessa, de estar quase entrando numa situação. Mas você sentia falta de alguma coisa no seu casamento? Não sentia nada. Nada. Quem nos conheceu desde o começo, sabe assim, meu casamento era perfeito, não tinha um problema. Sim. Não tive um problema com nada. Parte em relação. sexual não tinha. Não tinha. Tá sempre, né? Algumas vezes a pessoa pega passeando uma com ela, se divertindo, vocês não Porque sempre teve isso, então. Não, era tranquilo. Tipo Era assim, tranquilo o seu casamento. porque às vezes as pessoas pegam assim, né? Pegam uma falha que Aí tem, me sujeitou a fazer isso. Não. E de fato não, nosso relacionamento era muito tranquilo. Eu acredito muito assim, foi espiritual, porque depois foi revelado isso em relação ao mundo espiritual, que foi feito trabalhos, né, para poder destruir o nosso casamento. Mas não era porque foi falta de carinho, falta problema Falta sexual. de alguma coisa no casamento não tinha. Foi realmente uma brecha que foi dada ali, que aconteceu. Não vigiou. Não vigiou. Isso e é aconteceu. realmente uma culpa que o inimigo coloca na nossa mente, né? Sim. Eu falo no meu caso, né? Aí começa a dar aquele espírito de inferioridade. Você não é bonita. A fulana, ele caiu com a fulana porque comparação. Porque a fulana tem isso e você não tem. Então, esse é o trabalho do inimigo. Isso. Culpar a gente e achar em nós defeito, né? E por diversas vezes. Eu tive muita batalha na mente por causa disso. Sabe? Que ele vem tentando, quando você é curado ou quando você recebe algo do Senhor, o inimigo sempre vai querer tirar a legitimidade daquilo que você recebeu. Isso. Ele sempre vai querer
distorcer aquilo que Deus fez. Isso mesmo. Então, ele vem na nossa mente com mau pensamento, com tristeza. Ele faz de tudo para destruir um casamento, De uma tudo. família. De tudo. De tudo. É isso. Ele tá ali, não desiste até, né? Querer. E tem vezes que ele consegue, infelizmente, né? Exatamente. A gente as pessoas não vigiam, a gente não vigia, né? Não tá ali nos pés do Senhor. Tem vezes que até o casal não tá ali, né? Mais naquele íntimo, conversando, querendo saber o que o outro tá sentindo, o que tá se passando, e acaba, né? O inimigo, ele quer uma oportunidade. É isso Só mesmo. Só uma oportunidade de entrar e fazer o estrago. E que é ele verdade. quer. E você falando sobre, acho que sua irmã não, né? Na igreja, você falando como que você descobriu. Ah, tá. Aí, nesse dia... Você estava na igreja. Não, eu estava indo para o trabalho. Sim. Cheguei no trabalho, fui mexer no computador. E ele tinha saído para captar. Quem é corretor de imóveis sabe que... Sim. E ele foi sair captar. E eu mexia em tudo e não achava nada. E naquele dia, na inocência, fui mexer lá no computador dele, ver os e-mails, checar os e-mails. Nós trabalhávamos juntos. Mas da sua família alguém sabia, já que Ninguém. você não Até sabia. então ninguém sabia, porque até então também não sabia. Sim. Aí depois da descoberta que eu descobri, o pessoal soube. Por quê? Quando eu chequei os e-mails, eu entrei lá e vi nas fotos o WhatsApp apagado, a última conversa. E a conversa eu lembro até hoje. A conversa dizia assim: eu vi a carta que a Vanessa que a Vanessa fez para você. Porque eu comecei a fazer cartas para me comunicar com ele, para expressar o meu sentimento, porque a gente não tinha mais comunicação, ele não falava comigo. E você resolveu fazer carta para ele. E eu lembro que a carta ele deixou na carteira e ela viu. Sim. E ela com ciúmes, ela falou assim, ficou com ciúmes daquela carta. E ele falou assim: fulana, mas você sabe quem eu amo é você. Na hora que eu li aquilo, eu estava amamentando, o leite começou a vazar, as pernas ficaram bambas. E eu falei assim: eu não acredito que essa tragédia está acontecendo. Meu Deus. Ele está me traindo. E com a fulana que eu conheço. Porque até então eu conhecia ela. Não era amiga, mas conhecia pelo ambiente de trabalho. E eu lembro que ele saiu para captar, minha cunhada rapidamente ligou para o marido dela, que estava junto com ele, e avisou. E parecia que ele nunca chegava. Uma demora, ele chegou, minhas pernas começaram a ficar bamba, leite vazando. Aquela sensação de desmaio. Sabe o elefante quando ele fica preso? Se ele soubesse a força que ele tem, ele nunca ficaria preso. Veio uma luta, assim, uma garra, assim, em mim. E ele chegou e eu chorava muito. Aí ele confessou, ele falou assim que ia fazer 1 ano. Que estava junto com ela. Que estava tendo um caso com essa moça. E eu falei assim: por isso que você voltou da Itália? Ele falou: foi por isso que eu não consegui ficar na Itália. E ele falou: tem mais. Eu falei: o quê? Ele falou: ela tá grávida. Tem mais. Eu falei: o quê? De gêmeos. Meu Deus. Aí na hora eu falei assim: eu te perdoo. Veio assim uma misericórdia do Senhor. Eu falo que a misericórdia não veio de mim, veio do Senhor para ele. E veio através de mim, me alcançou, e eu falei assim: eu te perdoo. Se você quiser o nosso casamento de volta, eu te perdoo. E se realmente essas crianças for sua, eu vou tratar delas como eu trato da nossa filha Larissa. E se precisar hoje, até fazer faxina, para mim te ajudar a pagar a pensão, eu vou trabalhar. Nossa. Ninguém nem, né? Uau, ele não... Até eu é difícil. Uma pessoa assim perdoar tão facilmente. E né? ele... E tem que ter o perdão. E ele ficou sem palavra porque ele não estava esperando o perdão. Ninguém estava esperando. Ele está esperando, acho que o divórcio. O divórcio. Vão separar. Na situação, realmente era isso. Você estava esperando. Aí foi quando, rapidamente, pegamos nossas coisas, retornamos para Piracicaba. Fomos à casa da pastora, que na época me pastoreava. E eu ajoelhei na sala dela.
e estava passando um DVD, eu acho que de uma banda bem famosa, gospel. E eu me ajoelhei no chão. E ela falou, o que que você vai fazer? E eu falei assim, pastora, para chegar aí, eu apontei na televisão, tem que passar por isso. Antes de ele ser o meu marido, ele é meu irmão em Cristo, eu decido perdoar. Porque o perdão, assim, é uma decisão. E você amava, né? Só Ele que veio também, uma coisa, né? assim, tão forte em mim, por quê? Porque quando eu enxerguei essa decepção, ele me decepcionou de verdade, da expectativa que eu criei, o Aldo desceu e eu enxerguei Deus. Aí eu enxerguei o Aldo um homem falho e eu enxerguei um Deus. Você não ficou com medo de ficar sozinha? Ah, eu vou perder ele. Ah, Não, porque eu fiz uma entrega depois. Eu não fiquei... E foi assim... E na hora, assim, eu fiquei... Meu Deus, como que pode eu perder meu casamento? Como assim? Não estou entendendo. E na hora, foi assim, a decisão, perdão. E minha mãe não ficou sabendo, não quis que ninguém ficasse sabendo. E eu lembro que eu chorava muito, desesperada, chorava calada, porque eu não queria que ninguém soubesse. Eu não queria que ninguém visse ele mal. Sim, sim. Que a reputação atingisse a reputação Isso. dele. Aí foi quando, no outro dia, eu falei assim, ele marcou com a moça e eu fui com ele. Para ele falar para ela o que aconteceu e largar dela. Você acompanhou com ele para poder... Só que no meu coração estava na expectativa. Eu estava esperando em ver ela e abraçar ela. De Meu falar Deus. o quanto eu perdoava ela. E como você chegou lá? Como que aconteceu, né? Eu acho Isso. assim, hoje eu consigo ver e falar assim, como que eu pude, né, sujeitar ela a passar por isso? Porque a minha Isso. esposa Nossa. era ela. Então, assim, no natural, no normal, não existe isso. Eu falo assim, ó, eu vou lá para terminar com a outra. Mas no fundo, o que você sentia, assim, quando ela foi acompanhada de você, né, para você terminar o relacionamento com a outra pessoa? Então, de verdade, assim, eu queria restaurar meu casamento, mas ao mesmo tempo eu estava com dó da outra pessoa. O sentimento era de dó. Aí eu falei assim, deixa eu lá, vou lá para poder terminar com ela, para a gente poder dar sequência, né, continuar a nossa vida. E aí eu lembro que ela falou assim, não, mas eu vou junto. E ela ficou na esquina, numa padaria, eu peguei o carro e fui, tendo um plantão, e peguei a moça e fui no carro. E conversou lá, falei para ela que eu realmente ia retomar meu casamento, que foi um erro, né? Eu tenho a minha filha, eu tinha meu casamento, que Deus tinha dado meu casamento, que eu sempre soube disso. E eu peguei, nesse tempo, voltei. Na hora que eu voltei, o que mais, assim, eu falei assim, é uns flashes que vem pra gente hoje, que ficou, né? Muito forte, que era assim, na hora que eu cheguei, ela falou assim, e aí, você trouxe a nossa vitória na mão? Você trouxe a nossa vitória? Cara, e hoje, tipo assim, hoje eu falo assim, cara, quem que faz isso? Que mulher que é essa que eu tenho hoje, sabe assim? Que sujeitou passar por isso? Muita sabedoria. Muita sabedoria. Foi de Deus. E a mulher, ela aceitou esse término fácil? Aceitou, Assim? tudo bom, tipo assim, nunca mais depois tive, né, não teve mais contato. E a gravidez? Então. Daí ela falou que não ia, que a decisão dele era essa, que ela nunca ia interromper isso, ia ser, né? E aceitar o término Isso, com ela? não, que ela nunca ia interromper a decisão dele. Ela não ia ficar na cola dele, no pé dele, ia respeitar a decisão dele. E naquela esquina eu brigava. Eu brigava, assim, com o mundo espiritual. Eu ficava andando para lá e para cá orando. E eu falava, Senhor, não faça, né? E faziam aquela oração de entrega, não deixe, né? Que o inimigo intervenha, sabe? Impedir aquilo que ele foi fazer. E comecei a orar. As pessoas passavam e falavam, nossa, que mulher é essa? Eu estava realmente guerreando naquela esquina. Tava marchando, Tava né? marchando, realmente. E eu lembro que eu não quis que minha mãe soubesse, mas mãe, né? Sim. Ela soube. Ela ficou muito decepcionada. E até então a igreja inteira não estava sabendo. Só os pastores e os pais dele e a minha mãe. Aí nós decidimos voltar para Hortolândia. Só um pouquinho. Eu perguntei sobre a gravidez dela, né? Porque daí vem agora. Então tá bom. Aí a gente decidiu voltar em Hortolândia, morar lá, já que a gente estava trabalhando lá, e ficar um pouquinho longe de tudo isso que estava acontecendo na cidade. E a gente alugou um apartamento e ficamos por lá.
Ali começou. Acho que ia fazer um mês, ele começou, ele não mudou em nada, mas o Espírito Santo falou assim para mim. Ele foi atrás dela de novo. Meu Deus. O Espírito Santo falou para mim que ele foi atrás dela de novo. Ele chegou, eu coloquei ele na parede. Depois de um mês. Depois de um mês, mais ou menos. E ele confessou. Friamente, assim, ele estava assim tão cego que amava ela, que estava com ela, que não conseguia ficar longe dela. E eu falei, e a gravidez? Aí ele falou assim, não, ela perdeu. Só que na hora o Espírito Santo trouxe à tona, ela nunca esteve grávida. Aquilo foi uma desculpa para ele pra aprender, segurar né? você. segurar ele para ele tomar uma decisão e divorciar e ficar com ela. Meu Deus. Só que a gente, na inocência, acredita, né? E ele não estava arrependido, ele estava com remorso. Há uma grande diferença de arrependimento e remorso. Ele estava com remorso de ter deixado a mulher grávida, até então. Sim, pensando que estava grávida. E eu lembro que nesse tempo, um dia ele estava muito triste. Eu peguei ele, pus ele no meu colo e comecei a fazer cafuné. E ele chorou porque ele estava com saudade dela. Meu Jesus. Que situação, viu? E eu engoli o meu choro ali. Meu Deus. E comecei a falar palavras para ele, sabe? Palavras que eu nem sei dizer agora, assim, que a sabedoria foi tão de Deus. Quando a gente fala assim, mulher, tenha sabedoria, né? Com seu esposo, dentro da sua casa, né? Isso sim é sabedoria. Porque se fosse outra, sem sabedoria, Jesus. Foi Deus mesmo que me deu essa sabedoria. E realmente foi ele. E quando ele falou isso para mim, que não conseguiu e foi atrás dela novamente, eu peguei minhas coisas, liguei por mão dele. Aí, nesse exato momento, minha família ficou sabendo, meus irmãos ficou sabendo. Você foi embora? Eu fui. Embora. Você para casa da minha mãe. Peguei minha filha, deixei tudo em casa e eu falei assim, agora eu vou embora. E ele começou a vomitar. Tanto chorar, ele vomitava espuma. Chorar porque ela estava indo embora. Porque daí a escama caiu nesse momento. É porque daí eu lembro, assim, ela foi embora, e aí eu, num apartamento sozinho, falei assim, cara, o que eu fiz da minha vida? Eu falei, minha família, a minha filha, e aí automaticamente caiu. Eu pensei, falei, cara, o que eu fiz? E veio, sabe, esse sentimento, eu chorava e eu vomitava espuma, e era muita espuma. Eu lembro que eu passei a noite sozinho, né, nem dormi, né? No apartamento, eu falei, vim pensamento de suicídio. Aí eu tava com moto, eu lembro que de amanheceu, eu peguei a moto para poder voltar para Piracicaba, para ir para Piracicaba, que eu tava em Hortolândia. O meu pensamento era que eu vou pegar essa moto, eu vou jogar na frente do caminhão. Deus. Porque, tipo assim, para mim já não tinha mais sentido, porque tava preso naquela situação. Eu falei assim, o que eu fiz? É porque daí realmente a escama caiu. Porque o papel dele é esse, né? Não queria deixar a outra, também não queria deixar a família. Exatamente. Aí nessa situação, e eu lembro que daí eu peguei e fui para Piracicaba. Aí fui na casa de um amigo meu. E aí, nisso, a Vanessa estava na casa da mãe dela, né? No caso, tinha ido embora. Aí todo mundo descobriu, né? Então, quem não sabia. Eu lembro que daí a esposa desse amigo meu falou assim, eu vou lá na casa da mãe dela, eu vou conversar com ela. E ela pegou e saiu e foi lá. Ficou lá um tempo, na hora que ela voltou, falou assim, se você não for lá e resgatar o seu casamento agora, você nunca mais resgata. Porque cada pessoa que vai lá, mina, pega uma sementinha e vai minando. Na cabeça dela. Na cabeça dela. Tipo assim, então não vai conseguir mais resgatar seu casamento. Sim. E aí foi que quando eu peguei e comprei uma flor e fui lá. Eu ia falar que a flor era feia. Mas eu passei lá, comprei uma flor e falei assim pra ela, assim, realmente, eu tinha já conversado com outra moça, que já não queria realmente... Você conversou com ela de novo? Com a outra mulher? Porque daí eu tinha voltado lá, que daí eu não queria mais. Tipo assim, não, realmente, porque daí quando caiu as escamas, eu vi que de fato, aí sim houve o arrependimento, não o remorso, igual ela falou. Aí houve o arrependimento do que eu fiz. Deus me deu, e Deus, igual eu falei, sempre falei, Deus me deu. E o pior é que a moça aceitou assim, você de novo, né? Ela falou antes, quando o primeiro término, falou, não vou atrapalhar, não vou... E ela aceitou você de novo. Novamente. E você terminou pela segunda vez e ela... Nunca mais. Nunca mais, de boa. Exatamente. Aceitou. Aí tem um detalhe aí, porque quando eu voltei, né, nessa noite que eu saí do nosso apartamento de Hortolândia, voltei para Piracicaba, eu lembro que eu coloquei minha filha para dormir e eu fiz uma entrega. E eu lembro que
essa entrega que eu fiz, eu peguei minha aliança, coloquei na minha mão e falei, Senhor, eu não tenho prata nem ouro, não tenho nada. Comecei a contar minha situação que eu estava passando. E falei assim, Senhor, se por acaso eu casei eu me precipitei casar, se ele não era para mim, que eu acho que não é, eu acho que ele era para mim, porque foi tudo na sua direção, né? E eu não estou reconhecendo o marido, não é o mesmo marido que o Senhor me deu. Ele está completamente diferente. E eu comecei a fazer essa oração. Eu falei assim, Senhor, mas se realmente, se for o propósito de ele ficar com a moça, eu falei o nome dela para Deus. Peguei minha aliança, eu falei, eu entrego o Aldo para a moça. E eu entreguei Isaac ali. Entreguei ele para a moça e falei, Senhor, só cuida do meu coração. Porque eu não sonhei isso, da minha filha ser criada com madrasta ou com padrasto. Eu não sonhei isso para minha vida, eu não planejei isso para minha vida. E pedi para o Senhor me ajudar. E eu lembro que um versículo acompanhou muito essa trajetória que eu estava passando. Foi Jeremias 29, a partir do 11. Eu bem sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para você buscar o fim que desejais. E aquilo ficou cravado no meu coração. Até então não sabia que ele queria, que as escamas dele tinham caído, fiz essa entrega. Aí terminei de fazer essa oração e ele me manda uma mensagem que num domingo, que já era no outro dia, ele queria conversar comigo. Ele chegou lá, fisionomia assim, Abatida. meu Deus, feia, e veio com a flor, aquela flor. Murcha. Murchinha, bichinha. Só que no mesmo tempo, eu vi o arrependimento dele. Só que houve uma batalha muito grande na minha mente que dizia assim, não perdoa. Quer dizer, não volta. Porque se ele fez a primeira, a segunda, vai fazer a terceira. O inimigo querendo e brotar. no outro lado, né? o Espírito Colocar. Santo, ouça só a minha voz. Antes de ele ser o seu marido, ele é seu irmão em Cristo. E meu desejo era ver ele no altar do Senhor. Mas não é no altar com microfone, não é isso. Sim. No altar mesmo do Senhor, sendo o altar de Deus. Eu falei, eu preciso ajudar ele. Veio assim uma sensação de ajudar ele espiritualmente, porque aquele não era o Aldo que a gente conhecia. Não era. Era outro que estava ali. E eu não pensei, mas eu precisava de um sinal, que até então eu só ouvia que ele amava a moça. E eu precisava de um sinal. E eu falei assim para ele assim, Aldo, mas você tem que acabar esse caso. Ele falou, acabei de sair de lá. Eu acabei de falar para ela que eu não amo ela. Quem eu amo é você. E aquele foi o sinal que eu precisava ouvir. E eu quero o nosso casamento de volta. Pegamos as coisas rapidamente e fomos correndo para a Hortolândia. O pior de tudo, irmã Jamile, foi abrir a nossa vida para todo mundo. Explicar por que eu estava voltando com ele. Por que eu tomei essa decisão. As pessoas não entendem. Não entendem. Por amor, as pessoas também ficaram decepcionadas. Foi uma decepção para as pessoas também, que não esperavam. Então, foi muito difícil. Ali, eu precisei ouvir só a voz de Deus. E a sua mãe ficou a minha muito mãe, nossa, minha mãe guerreira. Com tudo isso. Nossa, ama ele. O relacionamento. Não, quando ficou sabendo. Mas quando ela ficou sabendo, ela ficou muito decepcionada. Ela não quis nem me ver, né? Lembra assim? Ela ficou ela brava. Ficou muito triste. Também. A sensação mais foi de... A sensação de decepção decepção mesmo. É porque para ela você era um filho, né? Um filho, literalmente. exatamente. Literalmente. Foi uma decepção para todo mundo. E eu lembro que a gente continuou na mesma igreja. A gente ia nos cultos, mesmo longe de cidade. E eu lembro que na cidade onde a gente estava, aí começou. Fechamos a porta, o pessoal foi embora. Retomamos nosso casamento, aí começou. A Vanessa ser quebrada. Aí a restauração. A restauração Isso. começou eu fui quebrada na mão do oleiro. Graças a Deus teve essa mão, né? Sim, eu fui quebrada nessa mão. Graças a Deus. E eu lembro que ele acordava de madrugada. Pesadelos. Ora por mim que eu tô sonhando com ela. Meu Deus. Eu lembro que a nossa filha pequenininha, um ser espiritual, né?
demônios na casa, no apartamento. Eu lembro que daí, um dia à noite ela acordou Sim. e ela falou assim, pai, tá vindo pegar aí, assim, a gente se arrepiava e ela ergueu o pé, como se o demônio estivesse pegando os pés dela. Ela falava, Puxando, assim. é. Entendeu? E a gente começou a orar, e a gente orou, expulsou a cortina da sala, fez, a Misericórdia. gente viu, a partir daquele momento ela não viu mais nada que estava ali. Tipo assim, a manifestação do mal, né? Do mal. Que estava querendo, assolando a nós naquele momento da restauração. E é interessante que nesse período, a gente morava em Hortolândia, mas a gente sempre morou em Piracicaba, né? A gente não conhecia a igreja, nada, mas nós íamos na igreja todos os dias. Nós trabalhava, chegava em casa, tomava banho, pegava o carro e falava assim, ó, hoje nós vamos numa igreja, mas sem saber. Porque a gente não conhecia especificamente. Sim. E a gente andava assim e falava assim, vamos nessa. Só que todas as vezes que nós chegávamos na igreja, Deus usava alguém para poder falar e falava sobre o nosso casamento. Sobre a restauração, sobre o que foi feito para destruir o nosso casamento. E o que foi feito? Eita, Aí essa parte aí, isso. né? Aí eu lembro assim, várias vezes, né, mas eu lembro 2 momentos específicos que foi revelado para a gente. Uma que a gente estava numa igreja em Campinas, numa sede lá, e aí lembro que estava uma igreja, estava muito cheia de gente. E nós estávamos na galeria, na primeira fileira. Mas isso aí foi depois e tudo isso... Já estava Já o tinha processo da restaurado. restauração. Tava na Já tinha, já, processamento. já Tava grávida. na segunda filha. Tinha Então foi- passado 2 anos. Depois disso tudo. Passou aí, 2 anos a gente retomando a nossa vida em Hortolândia. Sim. Aí começou o inimigo na minha mente, querendo tirar a legitimidade daquilo que Deus tinha feito. Aí eu comecei a ter espírito de inferioridade, lutando com isso, lutando, sabe? Eu não procurei psicólogo, não precisei. Então, foi nos pés mesmo do meu papai lá do céu. Porque assim, ó, a fase Sim. da restauração é Isso. complicado, né? A pessoa vê assim, está restaurado hoje, mas quem vive, de fato, sabe que tem um muito processo difícil. que se passa Muito, um em relação a isso. processo. É questão de mim, de ter uma paciência com ela, e ela também ter um entendimento de que é um processo de restauração. Então, tem tudo... Mas detalhe, quando nós decidimos retomar e voltamos, ele mudou realmente, pegou o chip dele, destruiu o chip dele. Houve mudança na parte dele, é só o tempo que dirá. Não é só a parte do espiritual. Não, Sim, ele né? deu todo esse respaldo, sem eu Sim. pedir, ele destruiu o chip dele. Tipo, ele sempre foi uma pessoa bem decidida. Não se importando o que as pessoas acham dele. Sim. Ele sempre foi assim, isso foi muito bom. E ele falava assim, Vanessa, não importa o que as pessoas acham de mim. O importante é o que você tá vendo e o que você acha de mim. E que Deus sabe ao meu respeito. Isso mesmo. Porque ali ele também já estava tendo um encontro muito profundo com Deus. É porque eu sempre falei assim, para as pessoas lá fora, eu posso colocar uma gravata, e colocar uma roupa e mostrar uma pessoa. Mas dentro de casa eu sou de quem fato eu sou. Isso. Com a minha esposa e com a minha filha que eu tinha. Eu Não falei, adianta vocês terem até uma coisa lá lá fora e dentro de casa. é outra. Então eu sempre né? falei para ela assim, ó, eu quero o quê? Você me perdoa? Você me perdoa? Né, vamos restaurar o nosso casamento junto? Então, eu sabia, muita gente falava, e com razão. Mas o que me interessava era a opinião dela e da minha filha. Com certeza. O que eu estava vivendo dentro de casa. E eu acredito que por isso que aconteceu essa restauração, porque a gente não deu ouvido para as pessoas lá fora. E aí, retomando, né, sobre o que foi feito. Sim. Eu lembro que a gente estava numa igreja e aí estava grávida. Essa semana, ela teve um desconforto na barriga. Muitas dores, muito desconforto, porque ela estava grávida da Lorena. Da segunda. Da segunda. segunda filha. E aí a gente foi nesse culto. E eu lembro que a gente estava na galeria assim, minha sogra já estava com a gente. Então já tinha passado um tempo da Ela já tinha restauração. porque perdoado. Já tinha perdoado, ela já estava com a gente. Sim. E sentamos nessa primeira cadeira lá em cima da galeria. E eu lembro que o pastor estava pregando, daqui a pouquinho eu estava com a camiseta rosa, de pé com a Larissa no colo, e ele levanta e ele aponta para mim assim. Ele falou assim, ô Aldo, nem me conhecia, é um pastor que é do Pará. Ele falou assim, Aldo, de tudo o que aconteceu no seu casamento, o que era para ter acontecido? Eu até assustei, né? Chamei meu nome, né? Aí eu falei assim, separação. Ele falou assim, ô Aldo, eu não ouvi. O que era para ter acontecido no seu casamento? Separação. Ele falou, você sabe esse desconforto que a sua esposa teve essa semana? Ninguém sabia. Era uma cova que estava aberta para poder ceifar a vida dessa criança que está sobre a vida dela. Meu Deus. Só que Deus entrou em providência, e Deus está desfazendo um trabalho de macumbaria que foi feito, que a macumbeira fulana, falou o nome da macumbeira na época. Falou o nome. O nome da macumbeira fulana Da de tal. mulher que... Da mulher que Não, fez o trabalho, da mulher que fez o né? trabalho, a Sim, macumbeira. só. A macumbeira fulana de tal, ela vai ver que Deus é na vida de vocês. Por isso que houve a restauração pela oração dessa senhora que está do lado de vocês, que era minha sogra. Minha mãe. Eita.
Então, um dos casos foi isso que foi Sim, revelado sobre sim. isso. Outro caso também, uma vez a gente estava num culto também, o pastor Oruto me chamou a gente lá na frente. Ele falou assim, quero orar por vocês. E nesse, igual eu falei, é um processo de restauração que vai passando, que tem alguns picos que a gente vai se alinhando para poder a gente estar Isso. junto. Eu lembro que aquela semana, era uma semana que a gente estava super bem, daqui a pouquinho não podia olhar um para a cara do outro, porque estava... Nossa. Sabe assim, A gente brigava. incompatibilidade que dava, a gente brigava, intolerante um com o outro, aquela semana. E aí o pastor chamou a gente lá na frente, começou a orar e falou assim, ó, sabe o que eu vejo em vocês? Eu vejo assim, ó, eu vejo um vaso de barro cheio de bala. Eu vejo 2 bonecos, um virado de costa pro outro, sem Meu cabeça. Deus. Sabe o que está acontecendo essa semana que vocês não conseguem olhar um para a cara do outro? Que vocês estão super bem daqui a pouquinho vocês não conseguem olhar e vocês começam a brigar? É porque foi feito um trabalho com vocês, com 2 bonecos, né? Sem cabeça, que vocês não conseguem pensar igual. Porque tem pessoas da sua família, da família de vocês, que não aguenta ver vocês de mão dada junto. Misericórdia. Foi Então, foi revelado. um do- Na própria família. Foi revelado. E tem, então, assim, então foi vários, né? Outros. A primeira, vocês sabem quem fez? A primeira? Foi da família também? Não. Não, tipo assim, igual eu falei, só falou o nome da Ah, só pessoa, da mas. macumbeira. Da Falou macumbeira. só. É, Só da mulher que fez o trabalho. Só. né? exatamente. Isso. Então, tipo assim, ele nem conhecia também, citou um nome lá que a gente nem conhecia. Então, assim, só citou isso aí. Então, assim, muitos outros casos foi falado, né, sobre coisa espiritualmente que foi feita para poder pra destruir o Meu casamento e Jesus. tudo mais. Só sei que foi dias difíceis, foi dias... E foi na de- restauração. Foi uma do restauração, casamento, mas né? não foi um processo. Bom, isso. E a gente viveu cada processo. O processo de dor, o processo de culpa, o processo da opinião das pessoas, de julgamento, o processo de se alinhar, um processo, e agora o que nós vamos fazer, o que a gente vai retomar. Eu lembro que uma vez, uma amiga minha, que me levou até a Hortolândia, no dia que a gente decidiu voltar, eu falei assim, que eu tinha medo. Medo, né, de acontecer novamente. Sim. E ela falou assim, eu também tenho medo que o meu marido, tal, volte nas drogas, né, que ela tem um testemunho disso. E eu olhei para dentro de mim e falei, Senhor, o amor expulsa todo medo. Pensei dentro de mim, eu falei assim, eu não quero voltar, mas eu não quero ter medo. Eu não quero voltar porque eu estava voltando com a certeza que Deus estava Sim. naquele negócio, nesse casamento. Eu estava voltando na certeza que eu estava realmente como irmã em Cristo, primeiramente, ajudando Ele se alinhar e voltar de novo para o centro da vontade de Deus, que eu estava sendo usada para ajudar Ele ali. Então, eu tinha certeza disso. Então, a minha certeza, eu me agarrei em Deus. A minha expectativa, eu me agarrei em Deus. E eu começava, começava a vir pensamentos. Ai, será que ele vai fazer? Pensamentos que pessoas falavam. Será que vai acontecer? Será? Aí começou aquela luta interna dentro de mim. Aí começou momentos que eu chorava, momentos que eu lembrava. Não foram dias fáceis. Assim. Momentos que eu chorei. Momentos que eu tive pessoas que me respaldaram. Não é assim, Não, eu tive pessoas que oraram por Né? mim, pessoas que me aconselhavam, sabe? Eu não fiquei sozinha, nem ele, Sim. sabe? Mas o processo foi muito solitário. O processo foi um processo muito difícil, porque ele estava naquela situação, mas como a gente é uma só carne, parecia que aquilo que ele estava sentindo, aquela coisa ruim, aquela frieza, eu também estava. Tava sentindo. Então parecia que tudo aquilo que ele sentia, É eu uma sentia. só carne, né? Então No foram dias caso, de é só busca. Uma só carne. Aí foi quando começou o meu processo. Aí, perto de ter a nossa filha em 2015, retornamos no nosso apartamento em Piracicaba. Eu estava realmente curada. E eu comecei a entrar no secreto com o Senhor. Comecei a deitar no colo de Deus. Comecei a falar palavras de amor para Ele. Fazer festa para Ele. E eu falo que hoje, se o meu marido vir com um buquê de flores para mim, importadas, rosas colombianas, não vai ser tão impactante que eu estar lá na presença do Senhor, ouvindo, contemplando a presença de Deus. Essa restauração te trouxe mais perto de Deus, Me né? trouxe quem realmente eu sou. Isso. Trouxe a minha identidade de filha, coisa que eu não tinha. E
E essa restauração, hoje é lindo, assim, contar, Sim, né? é. É um contexto, é vários detalhes. E eu escrevi até um livro, né? Tá nos detalhes finais do livro. E Glória a Deus. vamos ver, né? O andamento. Sim, vai. Já deu certo. Em nome de Jesus. E eu conto com detalhe, né? Cada detalhe Sim, do seu nesse casamento, livro. tudo. Isso. Coisas mais profundas eu conto nesse livro. Mas a restauração não foi fácil. E desde então, eu posso falar para você com toda certeza, e por milhares de pessoas que estão vendo, assistindo, meu casamento foi restaurado. Existe Por algo completo. além de um divórcio. Porque a gente está vendo aí uma sociedade, e eu falo com pessoas que conhecem a Deus, pessoas que conhecem esse Deus que serve, e por qualquer coisa estão separando. Por qualquer coisa está desistindo. Eu já falei sobre esses assuntos, assim, qualquer coisa, né? Como fosse assim, é uma família, tem filhos, uma casa, você constituir uma família linda. Né? Só uma Exatamente. briguinha, só uma discussão. Pega as malas e vai vai. embora. Vai, gente, O pessoal ai, não Deus, está é sendo assim. tolerante, os casais não estão Sim. tolerando mais. Não estão sabendo o que é o 70 vezes certo, é perdoar todo dia. Isso. Né? Antes de eu apontar, eu tenho que ver. Antes de eu ficar julgando, apontando o meu marido, eu tenho que ver. Por que eu estou sentindo isso? Será que é coisa minha? Será que é eu que tenho que ser tratada nessa área? Será que eu que tenho que tentar usar com uma sabedoria para aquilo não acontecer mais? Ah, vocês são os casais perfeitos, vocês não brigam, não. Não existe É diferente, casais não perfeitos. existe. Nós temos as nossas discórdias, mas tudo no respeito. E Isso. também não tem, houve perdão, foi jogado no mar do esquecimento. Hoje nós ajudamos casais, fazemos palestras, ajudando casais, pastoreamos uma igreja em Piracicaba, né? Mas não há hipótese nenhuma brigar ou discutir, é lembrar do erro dele. Porque você me traiu. Ah, porque você foi isso. Não existe isso. Eu acho que ele não conseguiria também viver com isso. Porque Deus não é assim. Né? Não. Deus esquece, ele esqueceu, né? E segue em frente. E a gente tem que fazer isso, esqueceu e seguir em frente. Novas coisas, né? E não temos nenhum vestígio mesmo, sempre assim. Podia muito bem, né? Sair do celular, onde você está? Você está fazendo? Não tem. Realmente a gente é uma confiança, a gente foi restaurado por completo. E eu falei, isso nos traz as pessoas que chegam até nós realmente pedindo ajuda nesse sentido. E a gente hoje tem total, a palavra... Liberdade para poder falar, legitimidade para poder falar sobre isso. Pessoas que chegam porque quase está totalmente curado, propriedade para poder falar. Isso. Então a gente orienta, né, pessoas que, falei assim, parece que, eu sempre comento, parece que é um imã que chega. Pessoas com problema no casamento, pessoas que estão com problema, homens no caso, quase assim à beira, sabe assim, de cair com outra mulher e tudo mais, chegam, Deus prepara um momento em que chega, a gente conversa, pessoas de igreja, pessoas fora de igreja. A gente pega, a gente conversa, orienta, e as pessoas, sabe assim, pela misericórdia, né? E pelo aquilo que nós vivemos, nós conseguimos, sabe? E nós assim. vibramos quando chega um caso até nós, uma tentação. E a gente ora e a pessoa, uau, não caiu. Glória a Deus, porque Glória ela a não tem que Deus. cometer o mesmo erro. Uma Meu vez chegou Deus. um irmão, chegou até ele e confessou uma tentação com uma mulher de trabalho. E ele falou para mim, a gente parou tudo naquele momento, se ajoelhamos, intercedemos. E eu chorei. Eu falei, Senhor, eu sei a dor que é ser traída. Eu sei que a dor que é ser enganada. Senhor, não permita que o inimigo entre nesse casamento. Porque eu queria que alguém estivesse intercedendo por mim. Sim. E eu lembro que nós oramos essa oração. Passou uma semana, ele falou assim, olha, eu vou sair do trabalho. E tipo assim, o encantamento que ele estava com a moça não estava mais. Ele não caiu. E, nossa, a gente vibra com isso. Glória a Deus. Porque é o Senhor que vence as Sim, nossas com batalhas, as nossas certeza. guerras. Nós estamos aqui, eu falo que a gente foi experimentado no meio da dor. Sim. A gente foi experimentado no processo. Deus pegou a nossa história e usou, né, como um exemplo para tantos casais. E está ajudando. E Está vai ajudando. ajudar mais e mais. Com certeza. Eu creio. E a gente está aqui
né? Disponível para fazer isso, Glória a disponível Deus. para Deus, disponível falando sim para aquilo que Deus quer fazer através de nós, né? Por esse casal, por essa família. Muitos casais precisam, Muitos, viu? muitos. Porque é onde o inimigo tá com tanta fúria querendo destruir, né? Casais, destruir família, né? E as pessoas assim, você assistiu ali, orou, Meu né? Deus. Chegou mais próxima de Deus, você deixou Deus entrar, né, no seu casamento. Foi. Então, assim, as pessoas precisam disso, né? Se achegar mais a Deus, orar mais, né? Perseverar mais no seu casamento, né? Porque casamento é sério, né? Deus uniu. É um matrimônio, Isso, é um É só. uma aliança. Isso aliança. mesmo. Eu falo assim, o diabo não tem família, ele quer destruir as famílias. Isso, Eu sempre mas falo. É isso mesmo. É que isso acontece. mesmo. Meu É Deus do céu. E hoje, E pensa hoje, de Deus. nós somos mais felizes que antes, com certeza. Glória a Deus. E somos felizes mesmo. Verdade. Na força do Senhor, estamos pastoreando aí um Glória a desafio. Deus. Mas estamos muito alegres e felizes, porque hoje a gente fala muito de mesa, fala muito de matrimônio. A gente Sim. carrega isso, né? A gente carrega aquilo que a gente viveu. Não tem como a gente pôr um tapete por baixo e Não. achar que nada aconteceu. Aconteceu sim. Ele errou sim, ele caiu sim, foi uma brecha sim, mas houve arrependimento, houve transformação, houve um porquê. Nós somos corpo, alma e espírito. Como um Isso. espírito não pode trabalhar em tudo isso? Isso mesmo. Trabalha, existe algo além daquilo que a gente vê, além daquilo que a gente acredita e enxerga. Existe um mundo espiritual que ele está trabalhando a todo o vapor, que não tem preguiça, Isso. que ele está contando o momento e as horas para você dar uma brecha, Isso para ele entrar. E só basta uma brechinha. Ele entra ali e faz a festa. É isso mesmo. Misericórdia. É isso aí. Glória a Deus. Oh, meu Deus, que bênção, né? É tão bom que a pessoa que está aí assistindo, né? Esse testemunho, que Deus tenha falado muito com você. E muitos casais que vão assistir também, né? Com certeza. Deus alcança Glória, você. que Deus alcance muita gente, porque é para isso que nós estamos aqui. É isso aí. Glória a Deus. Como eu falo, não é a gente veio aqui só para se aparecer, tá? A gente veio aqui para contar o que Deus fez. É E o exatamente. que Deus ainda faz. Amém. Glória a Deus, que Deus venha abençoar muitos casais. E aqueles que vão casar ainda, né? Que Deus abençoe também, né? Com Vocês querem certeza. falar alguma coisa para essas, né, pessoas que vão casar ainda ou que já estão casadas? Pode falar. Vamos. Bom, é que nem eu falei. Peça direção para Deus em tudo. Faça uma boa escolha. Sabe, tenha um namoro santo. Se guarde. Porque o tanto que você se guarda vai mostrar o tanto que você é obediente, o tanto que você quer ter um casamento longe de todas as brechas. Então, se guarde. Ouça, vocês que são solteiros, estão namorando, ouça o pai, ouça a mãe. Porque mãe, ela tem um olho espiritual. Se ela bater o olho e falou assim, Isso. olha, essa menina não é para você, esse menino não é para você, tal, ouça sua mãe. Porque realmente, mãe, é difícil errar, né? Então, faça a escolha pautada na palavra, pautada em Deus, sabe? Fazendo uma escolha certa em Deus, tendo um namoro santo. E você que é casado hoje, antes do divórcio, pelo amor de Deus, antes de divorciar, tentar, sabe, se separar. Procure em Deus. Talvez você tenha uma falta de paternidade ou maternidade. Você vê a sua esposa como sua mãe, ou você vê seu esposo como seu pai. Você está criando expectativa em homem, você está criando expectativa em mulher falha. Tenha um encontro, tenha intimidade com Deus, tenha direcionamento. Ore, leia a Bíblia. Faça de fato aquilo que as instruções sagradas estão nos orientando. Não desista por uma toalha molhada em cima da cama, por uma louça suja ou por uma palavra atravessada.
Olha, porque o inimigo, ele não quer destruir você. Você vai construir outra família, você vai até se reerguer. Mas e aí, se você tiver filho, como que vai ficar os seus filhos? O trauma que você vai criar neles. Então, pense bem, busque ajuda. É que nem o pastor Aldo falou aqui, o meu marido, quem confessa a tentação não confessa pecado. É isso. Quero também falar para os homens, né? Porque eu falo que os homens é mais turrões, né? Eu citei aqui hoje sobre ouvir a sua esposa. De fato, os homens, por ser muito turrões, acham que sabe de todas as coisas. E pela cultura, né? Assim, é o macho se da aproveita, casa, né? O homem é a cabeça. É a cabeça. De fato, o homem é a cabeça, mas, tipo assim, nós temos a sensibilidade de poder ouvir as nossas esposas. Com certeza. Elas são mais sensíveis ao Espírito Santo. Então, tipo assim, não ignore tudo aquilo que a sua esposa falar. Às vezes, fala assim, tem não sei se é a palavra, mas um sexto sentido, uma sensibilidade muito maior. Isso. A mulher tem. Então, tipo assim, qualquer decisão que for tomar, sempre em conjunto com a esposa. Chama ela lá. Né, passa para ela, pede isso orientação, mesmo. Porque eu tenho certeza que os dois juntos, todas as decisões que fossem tomadas junto, vai chegar no propósito no qual Deus quer para a vida do o homem é a cabeça e a mulher edifica a casa. Edifica a casa, é isso. É tem um conjunto. E você edificou. Glória a Deus. Glória a Deus. Já é um exemplo para muitas mulheres. Edificar a casa, né, sua família, seus filhos. Né, você persistiu ali no seu casamento. Né? Não desistiu e hoje está aqui. Para exemplo de muitos casais. Amém. Muitas pessoas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Por isso. Eu quero estar agradecendo aqui pela sua presença, de vocês. É uma honra e fico feliz. Hoje foi uma surpresa. Hoje foi o casal. Glória a Deus. Mas Deus abençoe e continue assim, em nome de Jesus. Esse casal lindo, forte, abençoado por Deus, né? Amém. Que vocês vão assim... essa história vão chegar em muitas pessoas. Glória a Deus. Muitos casais que precisam, viu? Glória a Deus. Não é em vão. Não é em vão. Não é em vão. Glória a Deus. As lágrimas não foram em vão, não, né? Não é. Glória a Deus. Deus abençoe. E você que chegou até aí, ficou até aí, né, assistindo, que Deus abençoe a sua vida. E eu quero perguntar para você, você é inscrito no canal do Crente Podcast? Se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal, compartilha, ativa o sininho e também comenta o que você está achando do Crente Podcast, dos testemunhos sendo contados aqui. Então, fica com Deus. Até o próximo testemunho, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Amém. Amém.